é uma alegria imensa estar com todos vocês, com o Raul, o Sérgio e o grupo de estudos avançados espíritas. E o tema que nos foi proposto foi religiosidade e tolerância, né? Trabalharmos a questão da nossa identidade para com Deus, o que cada um de nós entende sobre a divindade e essa multiplicidade. Por que existem tantas religiões no mundo? Se Deus é um só, a partir da ideia do monoteísmo apresentada por Moisés, se Deus é um só, por que tantas religiões? Por que essa diversidade? Não seria bom uma religião só? Bem, primeiro vejamos o fenômeno religioso. É curioso notar como a criatura humana, não é, se apelarmos para a antropologia, para a sociologia, identificarmos que as primeiras civilizações, elas divinizaram aquilo que não compreendiam, os fenômenos da natureza, não é? Então, como nos ensina Allan Kardec, as obras da codificação, Deus escreveu as suas leis na nossa consciência. Aí nós, se Deus existe e nos criou, nós somos divinos também, do ponto de vista da natureza, não é? Então, há em nós, na humanidade, uma tendência natural, e observamos isso em todos os povos, em todas as nações, e encontramos semelhanças curiosas, né? Que comprova a tese dos espíritos, de que civilizações que jamais se conheceram desenvolveram mitos muito curiosos para explicar a sua relação com a divindade. Nós já aprendemos que a palavra mito, pelo menos do ponto de vista grego, significa narrativa. E o mito não tem objetivo com a lógica, ele tem objetivo com a explicação, de dar uma espécie de fundamento. E nesse momento não importa se é verdadeiro ou não, é nesse momento que os gregos, por exemplo, para explicar o surgimento do Sol, disseram que o deus Apolo colocava no seu carro dourado e ia de um ponto ao outro do planeta. Pronto. Era assim, Apolo carregava o Sol. Estava explicado o surgimento da nossa estrela, dos dias e das noites, e isso era o suficiente, não é? Mais tarde, com o surgimento da filosofia, quando a invenção da moeda, da escrita, chega na civilização grega, e os gregos tiveram de redigir os seus mitos, e todos nós sabemos, né, que para falar nós usamos o coloquial, falamos de um modo, mas para escrever nós temos de pensar, não é? Nós dizemos assim, que aconteceu? Olha, colocamos um i onde não existe, né? Mas para escrever, escrevemos que aconteceu, o que houve. Então a escrita exigiu um raciocínio, um exercício. E os gregos, quando tiveram de pensar assim, de escrever os seus mitos, a sua história, naturalmente se deram conta de determinadas histórias fantasiosas, não é? E o surgimento da filosofia, a lógica, a razão, claro que nós estamos resumindo bastante o surgimento disso tudo, permitiu o questionamento, a dúvida, e a razão lança por terra os mitos. Mas é interessante notar que, do mesmo modo que os gregos colocaram o sol no carro de Apolo, nos seus mitos, aqui entre os nossos índios, a ideia de que o sol surgiu a partir de uma ave que botou que botou um ovo em pleno voo, esse ovo se rachou e lá estava a presença do sol. Pronto. Não há compromisso com a lógica, há compromisso com a explicação. Percebemos, portanto, que o fenômeno religioso nasce do estímulo das coisas da natureza, das forças indomáveis, daquilo que não se compreendia, e a sensação perante isso da pequenez humana. Curioso, né? A humanidade se sentia pequena perante a grandiosidade da natureza. Vejam os egípcios, que curioso. Eles atribuem ao deus Hermes, por exemplo, o ensino à humanidade, no caso a eles, da escrita. Hieróglifo significa literalmente escrita sagrada. O que é importante disso? Compreender a interferência. Olha o que os egípcios traziam. A interferência do espiritual na matéria. A interferência de uma inteligência estimulando a criatura humana. Então, observamos o surgimento da ideia, do sentimento de religiosidade, da relação do homem com o divino em todos os povos. O problema foi o surgimento da religião como nós conhecemos. Agora, por que será? Fazendo uma pequena digressão antes de explicarmos religião. Por que será que Deus permite várias religiões no mundo? Não é? Bem, isso é muito oportuno. Várias religiões no mundo, porque cada um de nós está num momento espiritual para o que e para o qual aquela ideia fará sentido.
No Espiritismo, por exemplo, nós não usamos nada do que é material para encontrarmos Deus e cultivar a nossa espiritualidade, né? Como ensinou Jesus, já que somos cristãos, e segundo os imortais, ele é o guia e modelo da humanidade, ao dialogar com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a nossa vivência, a nossa prática religiosa, o cultivo da nossa espiritualidade não necessita, objetivamente, de nada material. Nós não precisamos de um lugar, nós não precisamos de um amuleto, não. A nossa conexão é com Deus, como ensinou Camille Flammarion naquele belíssimo livro Deus na Natureza. Nós encontramos Deus a partir dos efeitos. Como é que Allan Kardec propôs, né? Aquele axioma, aquela proposição evidente, todo efeito tem uma causa. Se a causa é toda causa, todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa tem de ser inteligente. Então, observando o fenômeno da natureza, a beleza, não é? Os objetivos, a grandeza, você remonta a uma causa, uma grande inteligência. Então, para nós, os espíritas, a nossa relação com Deus, ela é relativamente simples. Dizemos assim que, no nosso caso, nós espiritualizamos a matéria. Mas há pessoas que materializam o espírito. Por quê? Porque elas precisam sentir a fé em alguma coisa. E está tudo bem. A pessoa carrega um patuá, um objeto sacro, e para ela Deus está lá, Deus está me protegendo. Ela não tem condições. Isso não significa que ela seja inferior. Ela não tem, no presente momento em que ela está, condições de compreender algo diferente. Ela necessita daquele apoio e está tudo bem. Não somos nós espíritas melhores, porque não precisamos de nada material, e não são elas piores, porque necessitam de um simbolismo, não é? Engraçado, a palavra simbólico. Simbólico é aquilo que une, ao contrário de diabólico, é aquilo que separa. Então, os símbolos facilitam a conexão de determinadas pessoas. Eu acho interessante as religiões que detêm rituais. Por isso a gente não pode julgar, tem que entender. Nós, os espíritas, não temos rituais. Mas reparem como o rito agrega. Porque quando a pessoa, por exemplo, tem uma imagem, ela acende uma vela, ela faz determinados pontos e traz quadros, e que ela pega o livro especial, ela está participando do momento sagrado. Enquanto nós, os espíritas, o que é que a gente faz? Silêncio, recolhimento, concentração, a gente busca Deus. E para algumas pessoas falta o caminho material de percepção, de sentir. E olha, nós já temos maturidade suficiente para entender assim. O mais importante é a conexão com Deus. É claro que as religiões e o espiritismo entre elas têm direito de ter a sua teologia, de ter o seu método, não é? Porque embora o espiritismo não tenha rito, nós temos método. É diferente. Método grego metodos, caminho para o conhecimento. Qual o caminho que a gente toma para ter contato com Deus? Meditação, prece, reunião mediúnica, percepção, são métodos, não é? Então, as religiões no mundo, elas são necessárias para atender o nível evolutivo de cada um de nós. E a questão não é a religião que a gente tem, é o que ela faz conosco. Foi o que levou Kardec a dizer, por exemplo, né, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, item 10, que a religião que não transformar o homem para melhor, o ser humano em algo melhor, não cumpre com o seu papel. E as religiões que tornam naturalmente, não é, o fundo pela forma, não é? Que substituem o fundo, a essência, por ritos exagerados, elas formam, segundo Allan Kardec, fanáticos. E esse é o grande problema. A contribuição do espiritismo, olha, não é fácil, hein? Porque nesse universo surge o Espiritismo nos convidando e dizendo assim: olha, além desse caminho que você conhece, há esse outro. Veja que interessante. É um outro que procura, assim, traduzir os símbolos, explicar a essência, estimular a pessoa ao conhecimento e, portanto, à liberdade. A instrução é antiga, pertence a Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus condiciona a libertação a um exercício intelectual. O conhecimento. E conhecer dá trabalho. Conhecer, às vezes, é exaustivo. Conhecer, às vezes, é um ato de coragem. Claro,
Porque deixar a zona de conforto, deixar aquilo que a gente acreditou a vida inteira e ter a coragem de questionar, ter a coragem de duvidar, como nos estimulou René Descartes, né? Na sua obra O Discurso do Método, para conhecer a verdade, você precisa desconfiar, duvidar de tudo que você aprendeu até o momento. E não é fácil quando a gente transporta isso para a divindade. Porque para nós, os brasileiros, por exemplo, religião está ligada ao que a gente aprende na família, ao sagrado do que a avó falou, do que a mãe mostrou, os templos. Então, duvidar disso é duvidar da avó, é duvidar da mãe, é duvidar daquilo que aconchegou a gente. É doloroso. Mas como ensinou Platão no Mito da Caverna, na obra República, o capítulo 7, sair da caverna e sair da escuridão para a luz, o indivíduo fica cego, né? Nós temos essa experiência, você está na intimidade da sua casa e sai para o ambiente solar, fica cego, os olhos doem. A verdade é assim, ela por vezes dói. E muitos de nós não estamos preparados e fazemos como Édipo fez quando descobriu que casou-se com a própria mãe, Jocasta, né? Enforcada, porque quando descobre que era amante do próprio filho, ela fica tão enlouquecida que se enforca. Quando Édipo entra no quarto e vê a mãe morta naquela situação, ele vai retirá-la do local e com os próprios broches da mãe ele se cega. Olha o simbolismo, eu não aguento ver, eu não quero ver, então eu me cego. E muitas pessoas estão presas na sua religião, com medo de enxergar outras coisas, e alguns preferem se cegar a descobrir, por exemplo, a beleza da simplicidade do Evangelho de Jesus, que a religião, como muitos apresentaram desde o tempo de Moisés, era um poder. Agora sim, feito esse introito, a gente vai entrar no tema. A religião sempre foi um poder para dominar. Ora, por que vocês acham que Jesus foi assassinado? Ou não foi? Claro que foi brutalmente assassinado, porque ele estava contra o sistema. Ele queria libertar as pessoas, livrá-las daqueles excessos de forma e ritos que os judeus envolveram a mensagem de Deus. Jesus trouxe uma libertação e a maioria das pessoas preferiu cegar-se. E, naturalmente, como se faz, não é? No mito da caverna, mata-se aquele que se liberta, matamos aquele que vem para a furna, para a escuridão da humanidade, tentando libertá-la, tentando mostrar a luz, e é morto. E Jesus foi morto por quem? Pela extrema-direita da sua época, pela família tradicional judaica, por aqueles que se sentiam os representantes de Deus e, portanto, ameaçados no seu poder. Ora, se o povo consegue fazer a gestão de si próprio, das próprias emoções, das próprias decisões, vão precisar de regras, de normas para quê? A nossa instituição para quê? O que fizeram os irmãos católicos mais tarde, no período medieval, convenceram a humanidade de que o diabo existia, porque se não existe o diabo, Deus para quê? Se a humanidade não tem o que temer, o que farão os sacerdotes? Então, religião sempre foi poder, sempre foi asfixia. Vejam o que as religiões fizeram, por exemplo, com o prazer. Reparem, sequestraram o prazer. Tudo aquilo que é prazeroso é demoníaco. Tudo aquilo que leva à satisfação pessoal e à felicidade do indivíduo não pode ser feito. A pessoa tem de sofrer para merecer o reino dos céus depois. Nunca foi essa a proposta de Jesus. Jesus buscava a felicidade, encontrava Deus no outro. Jesus viveu o seu tempo, trabalhou por uma alteração de sociedade, fez um protesto pacífico, criticou os abusos, criticou os ricos, estimulou a igualdade social, ao pensamento da lógica, da bondade, não é? A ideia equivocada. Lembra-se daquela passagem? Jesus estava discursando, pregando o evangelho, seus ensinos, quando alguém o interrompe. Mestre, dize ao meu irmão para dividir comigo a parte da herança que me cabe. Vejam a resposta do mestre. Ó homem, quem me estabeleceu para fazer as vossas partilhas? Jesus não está na terra para enriquecer a mim ou a você. Deus não é um Deus com o qual a gente faça barganha. Eu adoro e o Senhor facilita a minha vida. Eu o sirvo e o Senhor protege a minha família. Quer dizer que Deus só existe quando os nossos caprichos são executados. Se Deus me ajudar, eu orei a Deus, deu tudo certo, o meu filho se curou. Então, seu filho se curou, você crê em Deus.
Se o seu filho fosse arrebatado pelas leis divinas na desencarnação, Deus não existiria. Então, essa ideia de comércio, de barganha, é a ideia do poder que a religião exerce, encantando-nos, fascinando-nos, dominando-nos e conduzindo-nos. Quando o Espiritismo, em verdade, vem nos libertar disso tudo e nos ensinar o quê? Se todas as religiões que conduzem a Deus são necessárias, nós devemos ter tolerância. Mas eu não gosto dessa palavra. Porque a palavra tolerância não traduz propriamente o que devemos ter com as religiões. Porque tolerar vem, a raiz da palavra latina que gerou tolerância é tel. E a palavra tel significa sustentar, segurar um peso, algo que incomoda. Então, tolerar é suportar algo que te incomoda. Você é da religião X, eu te suporto, mas isso é incômodo para mim. Então, a ideia de tolerância religiosa não é adequada para o pensamento que nós estamos desenvolvendo. A palavra mais adequada é respeito. Sabe por quê? Porque o prefixo re significa outra vez. Specto forma respeito. Specto, olhar. Olha pela segunda vez. Olha mais uma vez. Olha com calma. E agora? Olha com consideração. Agora, sabe de onde vem a palavra consideração? Veja que coisa linda. Com, do latim, né? Junto. Sideral, estrela, céu, luz, divindade. Olhe a religião do outro com respeito. Olhe duas vezes. Olhe com consideração e encontre o que há divino lá. Encontre o que é sagrado. E se é sagrado, você não deve suportar, tolerar. Você deve olhar com admiração e deixar que cada um siga o seu ponto de vista como enxerga Deus. E nós estamos vivendo períodos tão estranhos. Por que será que nós temos a mania de achar que só a nossa religião é importante? Não é. O Espiritismo é a verdade. Pelo amor de Deus, não digam isso. Que verdade? É a sua verdade. Desde quando os Espíritos do Senhor vieram impor um pensamento? Desde quando Jesus se colocou acima dos semelhantes? Ele estava naturalmente exaltando a tradição cultural do seu povo. Não é? Ele também não podia inovar muito, mas na figura, na presença, nos atos de Jesus, nós não o encontramos fazendo com que os seus discípulos se insurgissem contra pessoas de outras religiões. Que Deus é esse? Que é um Deus do ódio? Eu estou dizendo assim para algumas pessoas. Olha, que alguns me dizem, olha, eu sou cristão, mas eu acho que a gente tem que armar a sociedade. Eu digo, amar, também concordo. Ele diz, não, 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 armar, colocar uma arma. Eu digo, não é possível. Não, você é cristão? Eu sou cristão. Mas eu acho que a gente tem direito de se defender e que matar em legítima defesa está tudo bem. Eu digo, olha, eu não vou discutir essa questão da justiça ainda. Mas quem paga o mal com o mal não pode ser cristão. Não pode ser cristão. Então você tem que ter a coragem de abandonar o cristianismo e eu sugiro que você funde uma religião. Que religião? O maldismo. O que é o maldismo? Eu acabei de inventar. É pagar o mal com o mal. Qual é a sua religião? Eu sou maldista. Porque eu pago o mal com o mal. E o que Jesus nos ensina é pagar o mal com o bem. É uma lição avançada, a gente considera. Claro, todo professor sabe que se trouxer uma lição que a sala de aula, que a turma domine, não haverá progresso. Você tem de trazer uma lição superior para incentivar os estudantes à pesquisa, à dedicação, à leitura, à análise, ao raciocínio, à tomada de decisão, à síntese e o posicionamento. Então, quando Jesus vem alterando o panorama, não é? Porque os judeus diziam, ama o teu amigo e aborrece o teu inimigo. Jesus comparece, e isso é uma das provas, né, de que o cristianismo não é uma invenção do judaísmo, que era bastante obscuro, mas que era uma ideia inovadora, ama o teu amigo e o teu inimigo. É muito avançado para o nosso nível evolutivo, mas é um exercício necessário. É um exercício importante. Então me causa espécie essas religiões, estranheza, essas religiões que fazem um discurso de ódio com aqueles que não pensam como eles.
Meu Deus! E não é nem uma atitude de tolerância que a gente tem de ter, é de respeito. Olha duas vezes. Observa a vida, observa a dignidade, observa a ritualística, observa os símbolos. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Como é possível dizer que amamos a Deus se odiamos o semelhante que pensa diferente da gente? Você sabe que é uma coisa muito interessante? Uma inversão de valores. Você tem alguém que é do time de futebol X e o adversário dele é o time de futebol Y. Nasce o filho do time de futebol X, ele vai tirar a carteirinha do time, lá no time Y? Não vai, porque futebol é para valer. Mas na religião, a gente tem uma leviandade, a gente muda, a gente vai em todo lugar, porque isso constitui-se a pluralidade, cada um que faça o que quiser. O que nós não podemos é eleger a nossa religião, como fazemos como time de futebol, como sendo a mais importante e desrespeitar o outro. O outro tem tanto direito quanto a mim mesmo de cultivar a sua espiritualidade. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Me faz pensar assim, que a humanidade é cíclica mesmo, não é? Quer dizer, esse povo atormentado volta. Então, esse povo do poder, essas pessoas que queriam dominar a humanidade para arrancar delas dinheiro e bajulação, eles voltaram. Estão aí fazendo confusão e o Espiritismo precisa dar a sua contribuição. Qual é a contribuição espírita? A mansuetude, a vivência do cristianismo e não a tolerância propriamente, mas o respeito. Conviver com o outro. Sabe aquela conversa de almoço de domingo, em que os cunhados estão conversando e que um cunhado quer converter o outro? Será que a gente não pode ter a nobreza de dizer assim para o cunhado, mas que religião linda a sua? Como seu comportamento se alterou, parabéns, e ouvir a religião do outro sem apresentar a sua, porque normalmente como é que é a conversa? Ah, mas você está falando aí, mas na minha religião é melhor, o meu pastor, o meu líder espiritual, o expositor na casa espírita disse, e a gente, não, que bobagem, meus irmãos, não. Respeita o cunhado, talvez seja enfadonho, cansativo ouvi-lo, né? Mas você muda de assunto no meio da conversa, mas não põe a sua religião como modelo absoluto para o outro. Não, o respeito faz com que a gente enxergue Deus no outro, faz com que a gente veja estrelas no outro, faz com que a gente veja a potencialidade divina no outro, e estará tudo bem. Então eu quero evocar essa mansuetude do Espiritismo, esse bom senso da doutrina dos imortais e ressaltar aqui algumas coisas curiosas. Porque o Espiritismo, como se organizou no Brasil, não foi propriamente o projeto de Allan Kardec, né? Nós transformamos o Espiritismo numa religião, o que é muito natural. Porque aquilo que trouxemos de outras existências, os nossos referenciais, nós como que revestimos o Espiritismo com aquilo que era nosso. E, para ser muito sincero, e 35 anos depois, não é, que é o tempo que eu me tornei espírita, 37 anos na verdade, eu confesso que na maturidade dos 51 anos é que eu estou podendo compreender o espiritismo de maneira mais profunda em relação a mim mesmo, em relação àquilo que conhecia, e compreender que nós podemos dizer que o espiritismo, tal como os imortais revelaram e Allan Kardec organizou, é uma espécie de espiritualidade, não religião, nos moldes como nós conhecemos. Religião com ritos, religiões com regras, com perseguições, com proibições. O espiritismo não é de uma beleza tão grande, que nos estimula a uma reflexão profunda, a uma análise, e mais do que isso, a usar um mecanismo tão poderoso que é a razão, para encontrarmos respostas que estamos buscando, dialogarmos com Deus, e encontrá-lo por meio da beleza da natureza e do universo, não é? No livro Deus na Natureza, Camille Flammarion é afrontado pelos seus amigos materialistas, que disseram assim, por que que o teu Deus, já que é tão poderoso, por que o teu Deus não deixou registrado em letras de fogo a fórmula do universo nos céus? E Flammarion responde assim, bem,
Se julgais que Deus não existe e que sois melhores do que Deus, por que vós mesmos não deixastes registrado em letras de fogo nos céus a fórmula da origem do universo? Ser humano tão pequenino, tão incapaz de responder questões, não é, que nos cercam, sobretudo do universo, nesse momento em que a astronomia está nos revelando coisas extraordinárias por meio do James Webb, no momento em que a física mergulha na matéria e encontra mais energia do que matéria, no momento que nós estamos vendo no Brasil, viva o Brasil, paralíticos voltando a andar, em que nós estamos encontrando o controle da diabetes, o controle da obesidade, cura para vários tipos de cânceres, e se não a cura, terapias muito favoráveis, em que as doenças estão sendo controladas, nesse momento que nós estamos vendo o esforço da ciência com grandes conquistas, mesmo assim ainda somos pequeninos diante da grandeza do universo e daquilo que nos espera. E vou repetir Isaac Newton, que copiou Sócrates, não é? Newton, adaptando o pensamento socrático a Isaac Newton, pai da física clássica, disse certa vez: sinto-me um grão de areia diante de um oceano de coisas que tenho para conhecer e ainda não conheço. Isso se chama humildade intelectual. E nessa humildade, estimulada pelos espíritos grandiosos da codificação, apresentada pelo bom senso de Kardec, é que nós queremos usar para dizer que já no século XXI, intolerância religiosa não se justifica. E toda vez que a gente respeita o outro, na condição que o outro tem de entender Deus, nós encontramos o próprio Deus. Como é que ensinou Jesus? Ama a Deus de todos, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Se o entendimento da criatura é assim, e ela ama a Deus com todo o entendimento dela, ela está na lei. Se o entendimento dela é mais amplo, ela também está na lei. Então, que coisa mais extraordinária. Os imortais nos ensinam que os mais fortes têm o dever de ajudar os mais fracos. Então, que aqueles que se sintam mais libertos, mais capazes, mais estudiosos, aqueles que já se sentem unidos com a grandiosidade da natureza, com o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, possamos agir com misericórdia, compreensão, fraternidade e respeito. Como é que ensinou o mestre? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amor que a gente nem entende, nem sabe o que é, mas sabe onde ele começa? No respeito, no olhar pela segunda vez no outro, em considerá-lo, em estar junto com aquilo que é divino, com as estrelas, com o infinito. É o que eu desejo a você, e é o que eu desejo a mim mesmo. Que eu possa ser mais respeitoso, mas para usar uma palavra que todos nós conhecemos, que já foi consagrada, que sejamos mais tolerantes, mais fraternos uns para com os outros, porque de nada adiantará os nossos títulos. Se católico, se espírita, se budista ou se ateu, de nada adiantará se não mudar o nosso comportamento. Se nós não formos úteis à humanidade, e se nós não formos na terra os braços de Jesus, ou os braços de Deus, capazes de mudar vidas com uma palavra, com um gesto, com um comportamento. Então, que Deus nos ajude e que possamos ser, sim, esse espelho a revelar o próprio Deus em nós. É o que eu desejo. Respeito religioso, espiritualidade e ação. Muito obrigado pela sua atenção e nossos votos de saúde e paz.